AI 4.0, o futuro da assessoria de investimentos no Brasil. Esse projeto foi realizado pela ABAE, Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, com incentivo da B3 Educação e com o apoio de Gorilla, Ouro Preto Investimentos, Champs Advogados, Kinitro Capital. Olá, eu sou Isaac Costa e esse é mais um episódio do podcast AI 4.0, Assessoria de Investimentos, o futuro da assessoria de investimentos no Brasil. Nos últimos episódios, você deve ter visto que a gente trouxe pessoas que ajudaram a construir o mercado, pessoas que estão à frente de associações, de instituições que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso mercado. Seguindo essa linha, hoje nós estamos aqui com Paulo Colaferro, presidente da Planejar. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é a profissão de planejador financeiro, qual é o conteúdo, qual é o sentido, qual é a finalidade da certificação CFP e como que tudo isso dialoga com as profissões regulamentadas de consultor de valores imobiliários, analista e assessor de investimentos e até mesmo gestor, né? A gente vai entender que esse é um tema transversal. Eu estou aqui com o Marco Prado, que vai Tudo nos bem? ajudar aqui a conduzir. Obrigado mais uma vez por você estar com a gente, Marco. Imagina, obrigado. Muito obrigado a você, Paulo, por estar Obrigado. com a gente aqui, estar disposto a participar desse projeto. A régua tá subindo demais, cara. Daqui a pouco vai ter que chamar quem, velho? Obama? Viu? Clinton? Os caras estão subindo a régua. Depois, olha, fica mal acostumado, cara. Vai dar para trás. Vou ter nem roupa para conduzir esse Não, podcast você tá de aqui. brincadeira. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui e espero poder contribuir e contem com a gente sempre aí. Acho que a Planejar está cada vez mais presente na vida do assessor de investimento, né? A comunidade de assessores de investimento certificados CFP está aumentando. Eu arrisco dizer que é a comunidade que mais aumenta dentro da base CFP são os agentes, né? Os assessores. E é isso. Então, obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado aí, viu, pela disponibilidade de tempo. Um prazer aí estar falando com você. Hoje, o assessor de investimento, ele cresce, né? Não vamos falar de forma desordenada, mas cresce. Sim. O que é bom. É ótimo. É bom. Mais gente trabalhando, mais gente se qualificando, isso é ótimo. É o desenvolvimento do mercado. Aí que tá. Esse segmento está crescendo, mas parece que o nosso mercado não cresce com a mesma velocidade, né? A Bolsa tem alguns momentos de retração, parece que o mercado brasileiro, por uma conta de confiança, por uma série de coisas, encolhe ou não cresce ao mesmo tempo. Como você enxerga aí, como você enxerga, ou como você está vendo esse movimento de... Olha, o mercado financeiro brasileiro, se você voltar aos anos 90, né, se a gente pensar no começo do Plano Real, para quem tem um pouco mais de idade como eu, se você lembrar o que a gente tinha de instrumento de investimento em 94, e se você vê o que a gente tem de investimento hoje, embora já sejam quase 30 anos, ele evoluiu muito, não só no que diz respeito ao mercado acionário, mas outros instrumentos, né, de renda fixa e multimercado, crédito. Então, assim, o mercado de renda variável pode não ter crescido tanto, porque se você pegar esse período de 30 anos, a maior parte dele a gente teve taxas de juros muito altas. E ainda continua, né? E ainda continua. Então, assim, à medida que a gente tiver estabilidade, que a gente tiver responsabilidade fiscal e que as taxas de juros voltem ao patamar mais baixo, o mercado de renda variável naturalmente se desenvolve, né? Se você pegar os Estados Unidos, a gente fez um estudo há alguns anos, e se você pegar nos Estados Unidos, a composição dos fundos de investimento do endowment de Harvard, nos períodos onde a taxa de juros americana ficava entre 5 e 7, a porção de renda variável caía exponencialmente, né? Então, ou seja, todo país que tem uma taxa de juro mais alta, um juro real significativo, né, a partir de 3, a renda variável sofre muito. Infelizmente, é a nossa realidade nos últimos 30 anos, né? Se você pegar o juro médio, o juro real médio, ele deve ficar na casa de 4, 3,5, 4, alguma coisa desse tipo, né? Sim. Que é um grande prêmio sem risco, né? Ou com risco muito baixo, com risco pouco perceptível, né? Então, eu imagino que o país continuando num caminho de responsabilidade fiscal,
taxa de juros pode convergir para baixo, deve convergir para baixo, e o mercado de renda variável vai voltar a ser um financiador da economia importante. Eu sigo aí que depois a gente vai... Aham. Tem certeza? Pô, Não, tá bom. vamos mandar bala. Não, na verdade, eu queria pegar um gancho nessa sua resposta, Uhum. porque, tudo bem, essa é uma leitura com a qual eu super concordo, que é a leitura de influência de conjuntura, né? Sim. Mas, sobretudo em razão até mesmo do tema da nossa conversa hoje, que é todo o conteúdo, né, que faz parte da formação de um planejador financeiro, a gente também tem um componente de educação, né, Sim. importante. Não tem uma cultura de investimento no Brasil. Sim. Claro, a gente está... Uma coisa é a educação financeira, naquele sentido de a pessoa aprender a economizar. Mas tem uma outra dimensão que, num país como o nosso, com muitas desigualdades, com muita concentração de renda, é ainda pior, que é a educação para investir, né? E certamente o planejador financeiro é alguém que veio para suprir essa lacuna. Eu queria que você falasse um pouquinho, de modo geral, né, de como essa profissão pode ajudar no desenvolvimento do mercado, e falar um pouquinho de você e da Planejar. Como que você chegou lá? Conta um pouquinho da sua história para a gente também. Bom, eu comecei minha vida no mercado financeiro em 1992, no extinto, Mesmo ano que eu. extinto Banco Tamo Nacional. Eu Tamo ainda velho. estava terminando a faculdade. E rapidamente me identifiquei com o mercado financeiro. Falei, poxa, é isso que eu gosto de fazer. E gostei da dinâmica. O Banco Nacional, na época, era um banco que tinha pessoas incríveis. Acho que faltava um pouco de processo, sistema, mas... O mercado inteiro não tinha uma maturidade em termos de conformidade, processo. A qualidade das pessoas era muito bacana. Na mesma época, o meu pai resolveu antecipar a sucessão do grupo familiar e eu precisei sair do Banco Nacional em 93 e trabalhar com a família de cara. Eu era parte da família que tinha um pouco mais de vivência neste mercado e assim foi. Eu permaneci na sociedade até 99. Em 99 me desliguei completamente e aí falei, eu quero voltar para o mercado financeiro. E aí fui trabalhar numa companhia americana, chamava Mutual of New York, mais conhecida como Money. E a Money tinha lá nos Estados Unidos, desde 1940, uma área de planejamento financeiro. Desde 1940. O presidente da área, na época, era um ex-jogador da NFL. Você tem uma ideia? Porque nos Estados Unidos, uma grande parte consumidora dos produtos da companhia, que não era só seguradora, era uma companhia mutualista, gestora de fundos, previdência e tudo mais, tudo que nos Estados Unidos são produtos muito ligados ao planejamento, né? Eles são ferramentas do planejamento financeiro. E aí conheci essa cultura no Mutual of New York, e o Mutual of New York estava se preparando para montar uma estrutura no Brasil. E aí me foi oferecida a oportunidade. Falou, pô, você gostou disso aqui? Você quer tocar isso no Brasil? Eu falei, quero. E daí, quando a companhia se estabeleceu no Brasil em 2000, como uma corretora de benefícios para atender as companhias americanas, os grandes clientes de benefício, que eram companhias americanas, a gente montou a área de planejamento financeiro muito mais voltada a atender diretores e presidentes dessas companhias clientes, na parte de como gerir seus patrimônios, seu planejamento sucessório, seu planejamento tributário, toda a parte de investimento. E isso pegou muito rápido. Primeiro, foi um serviço muito bem aceito. Não havia concorrência no Brasil nessa época, nesse setor? Nessa época, talvez pessoas físicas, Frankenberg, o Fabiano Calil já trabalhava com isso. Então, mas não era algo institucionalizado? Não era nada institucionalizado, era bem no comecinho. E a gente começou a fazer isso como serviço, como companhia mesmo. Inicialmente era um serviço de abrir portas, né? Então, poxa, quero entrar na companhia X e o cara não vai me abrir a folha para eu fazer previdência, saúde, vida dele. Então, eu vou oferecer o serviço de planejamento financeiro para a diretoria, para o presidente.
Rapidamente eu percebi que eu não teria remuneração variável se eu não cobrasse. Né? Falei, pô, eu vou gerar bônus para todo mundo aqui na companhia, menos para mim mesmo. E aí a gente criou o serviço podendo ser contratado por pessoas físicas que não necessariamente eram clientes do Mutual of New York até então. Entendi. Logo, a gente criou uma área de investimentos também. Na época, a gente trabalhava com Lloyds, com alguns bancos. E aí que a gente criou essa cultura, esse serviço de planejamento financeiro para os nossos clientes. Em 2004, o Mutual of New York foi vendido no mundo para a AXA e a AXA tinha recém saído do Brasil. Era uma coisa meio natural que a companhia no Brasil seria vendida e muito provavelmente quem iria comprar ou seria uma Mercer, uma grande companhia de benefícios que não tinha essa área não tinha esse serviço até então de planejamento financeiro. E eu falei, bom, tem uma oportunidade aqui para eu criar a minha empresa, para eu criar o meu business, e foi aí que eu saí com a minha equipe e continuei prestando serviço para o Mutual of New York enquanto ele estivesse aqui. E depois, quando o Mutual of New York saiu de fato, aí a gente fundou a empresa que a gente tem hoje e continua fazendo não só planejamento financeiro, mas também gestão de investimentos e tudo mais. O próprio fato da sucessão, desculpa até, tá, Imagina. o próprio fato da sua sucessão também, você Sim. ter saído, fez com que você Sim. entrasse nesse universo de projeto. Foi, porque quando eu fui trabalhar com a família, era um grupo de empresas que precisava ser reestruturado, tinha problemas, né? Não só societários. E eu fiquei encarregado também de olhar para como fazer o processo de reestruturação e precisava ser feito o processo de reestruturação das famílias, né, que permaneceriam. Então, e no fim, falei, putz, é isso que eu quero fazer. E eu conheci uma pessoa que trabalhava no Mutual of New York, ela falou, pô, aqui tem uma área que faz o que você quer fazer. E eu falei, poxa, é o lugar que eu tenho que trabalhar. E é o tipo de conhecimento que na época você nem Não sonha em ter tinha, livros não. só. Olha, Na época, até hoje é na escasso época, ainda. a estabilidade econômica no Brasil tinha 6 anos, 5 anos, né? Então, a cultura de planejamento financeiro, quer dizer, antes de 94, para quem se lembra, não tinha planejamento, você tinha herói, né? Porque com inflação... Sem capa. Inflação de 3 dígitos. O planejamento era sobrevivência. O planejamento era sobrevivência. Quem é mais forte para sobreviver, né? É isso aí. E na sexta-feira você tinha que investir no overnight para resgatar Lembra? na segunda. Era uma loucura. Fazer compra no mercado no dia que recebesse, porque no dia seguinte não dava para comprar a mesma coisa. Exatamente. Por isso que eu perguntei... Você vendia um carro usado mais caro que você vendia um carro novo. Lembra? Eu perguntei... A pergunta inicial justamente foi para você do tamanho do mercado, porque eu vejo, por exemplo, eu tenho alguns amigos que fazem gestão de family office. E, assim, eles dizem que o apetite do próprio family office, às vezes, o tamanho é que o mercado não suporta. Então, eles vão para a economia mais velhas, maiores, como Estados Unidos, Inglaterra, né? Por isso que eu te perguntei, inicialmente, do tamanho do mercado. O cliente hoje, o grande cliente, né, o high net worth individual, normalmente é uma família, não é mais um indivíduo, né? Ele está muito mais ligado ao private equity, ao investimento de infraestrutura, ao investimento que demanda o capital e que restringe a liquidez, por uma questão de, primeiro, segurança, né, e retorno. Então, ele cria lá uma área, monta uma equipe qualificada, pessoas internas ou externas ou híbrido, para analisar esse tipo de investimento. Quando você olha para o restante dos investimentos, normalmente preza muito a liquidez, principalmente daquilo que fica no Brasil. Tá. E o risco ele acaba se voltando ou para investimentos mais longos e eventualmente fora em moeda forte, né? Então tem uma dinâmica um pouco distinta do investidor normal, investidor grande médio, né? Ele acaba se comprometendo. A gente já viu projetos de 20 anos, né, de infraestrutura e tudo mais. E aí com retornos que não dá nem para falar aqui, né? São incríveis. E assim,
considerando essa profissão, né, que é algo que emergiu do mercado. A gente sempre ouve muito falar de gestores, de financial advisors, né, lá nos Estados Unidos, introducing brokers, e aqui no Brasil a gente tem esse ecossistema definido pela CVM de analista de valores imobiliários, consultor de valores imobiliários, assessor de investimento e também o administrador de carteira, né, o gestor de fundos. Isso confunde um pouco as pessoas, não é? E aí, mais recentemente, também, além das entidades, né, a APMEC, a Ambima, surgiu a Planejar. Né? E muitas pessoas ficam um pouco confusas. Mas a Planejar, ela é o quê? Ela é entidade, ela está para os consultores de valores imobiliários, assim como a APMEC está para os analistas, assim como a Ambima está para os gestores. Então, eu queria que você dissesse um pouquinho para a gente, primeiro, né? A origem da Planejar no Brasil, como que esse movimento, vamos dizer assim, surgiu aqui, e o escopo, né? E como que a Planejar se projeta sobre essas profissões. Bom, a Planejar foi inicialmente idealizada pelo Louis Frankenberg, né? Acho que final dos anos 90, ele já trabalhava com isso, conheceu o que existia dos Estados Unidos e falou, poxa, precisamos criar uma associação aqui para fomentar a profissão, né? É a missão da Planejar até hoje, fomentar a profissão do planejador financeiro. A Planejar, ela representa a certificação CFP, que é uma certificação de nível internacional, tem em vários países do mundo, acho que em mais de 20 países, e o objetivo da Planejar é fomentar e manter e preservar essa certificação no Brasil. Hoje são mais de 8.700 certificados. Eu ia perguntar quantos certificados? 8.700? 8.700 certificados no Brasil. A gente deve chegar agora em 23 a 10 mil, um pouco mais até. E como associação e entidade certificadora, o objetivo da certificação é garantir a excelência do profissional que presta serviço na profissão de planejador financeiro. O que não pode ser confundido é o que é uma certificação de excelência que garante o meu conhecimento e a minha capacidade de atender bem o consumidor final, e o que é uma licença de trabalho, né? Então, o assessor de investimento, o consultor de valores imobiliários, o administrador de valores imobiliários, todas essas certificações, eu entendo como licenças de trabalho. Ok. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, e é uma coisa que a gente quer incentivar no Brasil, tem muito contador CFP. Né? Muito. É uma pessoa que atende o contador nos Estados Unidos pelo sistema tributário americano, que é bem sofisticado, passa a ser uma pessoa muito importante na vida das pessoas, das famílias, e acaba conhecendo muito da vida financeira das famílias. Como se fosse o médico da família na parte financeira. Exatamente. Então, ele acaba sendo um contador que tem a capacidade também de ser um planejador e de fazer o serviço completo. Nos Estados Unidos, você tem médicos que são CFP, né? Médicos não, advogados que são CFP. Desculpa. Estava curioso aqui. O médico, ele vai curar as finanças da pessoa? Não, você falou médico, ficou na minha cabeça, desculpa. São advogados que são CFP. A maior base de CFPs nos Estados Unidos são corretores de seguro. Porque os Estados Unidos têm uma cultura de usar o seguro como planejamento de vida. Né? Diferente aqui você não compra um carro, você não tira da concessionária se não tiver segurado. Nos Estados Unidos, ele não tem tanta essa preocupação com o carro, mas ele tem essa preocupação se eu faltar amanhã, como é que fica a minha família? Como é que a minha família mantém o padrão de vida sem a minha renda? Então, a cultura do seguro de vida, por ter uma estabilidade econômica por mais tempo, existe essa cultura. O planejamento financeiro, ou seja, o acompanhamento das finanças, é matéria de escola nos Estados Unidos, né? Se ensina na escola. É uma coisa que a gente vai precisar mudar no Brasil. Tem um longo caminho para mudar isso. No longo prazo. E qual que é o degrau, assim, que a gente está falando? Porque a gente, no nosso projeto aqui, né, tem um cuidado com o assessor de investimentos. Não, a gente já lembra? Semana passada? Semana passada. Tava com a gente autônomo na cabeça, eu ia para a ficava falando, esse cara é o meu.
Usou a palavra quinto antiga. podcast que você está fazendo aí, você está falando de me deu uma ralada aqui, tá certo. Então, assim, qual que é o degrau, a distância do assessor de investimentos na certificação que CFP. a Planejar hoje, o CFP? Existe uma lacuna? Não, Uma como eu triagem te para ser falei, o feita? assessor é a licença, vamos Trabalho. chamar de licença, né? É a classe de certificados que mais cresce, né? Hoje, no passado, 70% estava ligado ao mercado financeiro, ou seja, estava na base de bancos e instituições financeiras. Hoje esse número já é bem menor, eu acho que ele é menor que 50%. Os assessores já representam 15% dessa base de certificados. E aí você se tem olhar o as número de outras assessores, atividades. Você tem um mundo para crescer, né? Se você olhar os 20 mil assessores no Brasil, Você pra tem um mundo para crescer. aumentar dentro Né? da base da Planejar. Exatamente. E eu acho assim, quando a certificação faz uma diferença grande na vida do profissional, principalmente quando o profissional não está numa grande instituição, quando ele precisa que o seu nome seja reconhecido. Fala, poxa, eu preciso aqui, quando eu estiver prospectando um cliente, que ele se sinta confortável de que ele está contratando um cara qualificado para atendê-lo. Né? Esse é o objetivo da certificação. Então, você, por exemplo, você vê lá, você recebe um cartão, fulano de tal, vírgula, CFP. Você pode entrar no site da Planejar e pesquisar. Esse cara tem a certificação mesmo? Há quanto tempo ele tem a certificação? Qual a especialidade dele? Quer dizer, o currículo dele. Então, Se ele autorizar, está lá. Né? E ele pode ser confirmado. Poxa, o profissional CFP, se ele não agiu corretamente comigo, eu posso entrar com uma queixa na Planejar com relação a esse profissional. Isso já aconteceu e a gente tem várias... tem um código de ética da Tem um profissão código de e um ética que procedimento tem que ser disciplinar. acompanhado, um procedimento disciplinar, Sujeito a penalidades. sujeito a, inclusive, perder a certificação. Eu acho que é importante nesse passo fazer aqui um parênteses, né? Porque outras entidades, né, que têm, vamos dizer assim, a bênção da CVM para serem autorreguladoras, também têm os seus processos administrativos disciplinares. Né? Caso da PIMEC, caso da Ambima, com a sua autorregulação voluntária. A BSM não é exatamente, né, é um pouco mais do que isso, mas é importante dizer que, nesse caso, vamos dizer assim, um procedimento administrativo que tem a ver com o código de ética da Planejar, especificamente, e que não necessariamente faz o enforcement das regras do CVM. Até tem um diálogo, mas é um enforcement do código de ética específico, é isso, né? A gente tem um código de ética específico, né? Ele está alinhado com as melhores práticas de atuação, né? A Ambima, como você citou, é o nosso, a gente chama de padrinho, o nosso principal patrocinador desde 2006, né? A Planejar, a gente pulou um pouco essa parte da sua primeira pergunta. A Planejar começou com Frankenberg, lá em 95. Depois surgiu um grupo de pessoas formadoras de opinião no mercado, que tinha lá o Sorge, o Wolfman Hart, não quero aqui esquecer ninguém, a Márcia Dessen. Depois, lá para 2001, 2002, entrou o Jean Carsten, Juliano Demar, que foi mais ou menos na mesma época que eu entrei. E como o início da associação, era início de uma cultura também. Ninguém ouvia falar em planejador financeiro, quanto mais em CFP, né? As pessoas pegavam o seu cartão e falavam, o que é isso aqui? É um CEO, CFO? O que é o CFP, né? E daí, até hoje é assim, e daí você tem que explicar. Né? Aliás, é um ótimo caminho de introdução quando você precisa começar uma conversa. O que é esse vírgula CFP no final do meu nome? O que é esse vírgula CFP? Ótimo. E aí, eu mesmo vi em finais de reunião que a gente tinha, o Frankenberg tirar o talão de cheque do bolso e fazer um cheque para botar dinheiro na associação para continuar a fazer as coisas funcionando. Então, a gente tinha essa dificuldade de sustentabilidade. E quando foi em 2006, o Alfredo Setúbal entendeu que a Ambid, na época, precisava ter uma certificação internacional, principalmente para a qualificação dos bankers que atendiam seus clientes. E aí foi uma união muito feliz, né, na época IBCPF, não chamava Planejar ainda, com a Ambid. E aí o IBCPF passou a ser uma instituição apoiada pela Ambima. Né? A gente, inclusive, funcionava lá dentro.
Então, além de financiamento, de funding, estrutura, know-how. Exatamente. Quando foi em 2010, mais ou menos entre 2010 e 2012, a gente já tinha mais de 2.000 certificados, e aí a gente já estava atingindo a sustentabilidade. Aí nós fomos para um prédio próprio, começamos a montar uma equipe de pessoas, não eram só mais pessoas que trabalhavam pro bono, começou a ter um CEO. Isso em que ano? 2010, entre 2010 e 2012. Logo quando acabou o Pregão Viva Voz, que a Bolsa começou a ficar tudo mais digital, né? Começou a aparecer esse movimento. Isso, começou a aparecer. Começou a procura mais, né? Exatamente. Acho que as pessoas começaram a demandar mais assessoria, né? Uhum. E aí começou a crescer e hoje a gente está super independente. A Ambima é um organismo super importante da nossa governança, né? A Ambima elege presidente, vice-presidente e mais 7 conselheiros, e a gente tem mais 7 conselheiros eleitos. Então... Isso é um Federal Reserve, hein? É um Federal Reserve, isso aí. Cara, o que é isso? Fiquei com medo agora. Mas, perdão, pode Continue. E nós temos acho que são quase 120 colaboradores, pessoas que têm as suas atividades e que contribuem nas comissões de certificação, comissão de educação, comissão de ética. A elaboração das questões é interna, né? A elaboração das questões hoje, ela está com a Fundação Carlos Chagas, né, desde o ano passado. Uhum. A Fundação Carlos Chagas já é quem realizava o exame para a gente, né? A banca que cria as questões, parte dela é parte da banca que já fazia parte da Ambima. A gente teve uma questão no passado aí da renovação do banco de questões. Isso deu maior trabalho. Não sei se o pessoal falando, a prova tá difícil, eu estudei pelo Bizu, pela prova passada, não consegui passar. Nossa senhora, no passado foi assim, as pessoas, como certificação... Não, o que aconteceu foi o seguinte, muito viciado, como certificação de nível internacional, a gente tem uma série de padrões que a gente não faz o processo como ele é porque a gente quer, a gente faz o processo como ele é porque ele tem que ser igual no mundo inteiro. Né? Ele não pode ser diferente aqui. Independente, mas assim, os mercados são diferentes, digamos assim, Brasil... São muito diferentes. Né? Por exemplo, eu estive nos Estados Unidos, estive no CFP Board agora em Washington, em outubro. Lá você tem um banco de questões de 5.000 questões. Aqui a gente tem um banco que nós estamos chegando agora a 1.000 questões. Né? Para uma prova de 120. Né? Nós tínhamos antes um banco de 300 questões por uma prova de 120. O que aconteceu é que as questões foram se repetindo muitas vezes. Né? E as escolas de formação, muita gente percebeu isso, né? E começaram a entender que, poxa, é mais fácil ensinar as questões do que o conteúdo. E é tudo que a gente não queria. Né? Então, quando a gente começou a fazer a renovação do banco de questões, o índice de aprovação, consequentemente, caiu, porque aquelas pessoas estavam se preparando, a maioria das pessoas, imagino, estavam se preparando da forma errada. Né? Não sei se é uma informação pública, mas, em média, qual que é o índice de aprovação? Olha, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos é 60%. Só que o cara tem que fazer um curso na faculdade. Ele fica lá de 2 a 3 anos se preparando para prestar a prova. Entendi. Né? E daí o índice de aprovação é muito alto. Aqui, o planejador financeiro ainda não é uma profissão. Você tem universidades agora começando a criar seus cursos de planejamento financeiro. O índice de aprovação médio que a gente tem é um pouco maior do que 25%. Tá? Nessa troca do banco, caiu para 15%. Só 15% dos que fizeram passaram, hein? Mesmo assim... Que é a USP. Mesmo assim, em 2019, a gente criou um material oficial, que é um guia de estudos, que a gente Quando você criou esse material? 2019. 3 anos. Né? Nós estamos atualizando esse material agora, porque antigamente você falava, poxa, vou estudar para o CFP em casa. Você tinha que ter uma mesa só de livro, e daí você pegava um capítulo de cada livro, ou 2 ou 3. Você não tinha material consolidado. Você não tinha um material consolidado. A gente criou esse material em 19, ou seja, a gente vem criando
formas do cara que quer se preparar adequadamente. De verdade. De não verdade. Ficar estudando, né? estudando resposta. A gente é super favorável às escolas que dão treinamento e que preparam as pessoas, só que a gente quer que prepare as pessoas para que não só passe na prova, mas que ela tenha a capacidade de atender o consumidor final da melhor forma possível. E como seleciona uma escola? Como funciona isso? Essa parte não, nós não selecionamos, não. nós não selecionamos e nem criamos uma escola. O mercado faz isso. O mercado faz isso. O mercado faz isso. E acho que o mercado, quem escolhe uma escola, escolhe por nível de aprovação, ou pelo programa, ou pelo que está fazendo. Eu não sei exatamente quais são os critérios que o pessoal escolhe. Então vocês não entram nessa seara? Nem podemos. Tá? A gente não... Por estatuto. Sim, vai lá, faz lá. Não, tem assim. Nós, por exemplo, não podemos ter uma escola da Planejar para preparar as pessoas para a prova que a gente mesmo é responsável. Seria uma incoerência fazer isso. Nós somos, basicamente, uma associação dos planejadores financeiros e uma entidade certificadora que é responsável por fazer a prova. Para a pessoa ser um profissional certificado, ele não precisa só passar na prova, ele tem que atestar conduta ética, reputação ilibada, como ele também tem que apresentar uma experiência na área, né? Então, poxa, eu sou dentista, né? Aquele erro que eu cometi no médico. Sou dentista, passei na prova do CFP, eu posso usar a certificação? Não. Você não tem experiência comprovada, né? Vá trabalhar em algum lugar, comprova experiência, e daí você vem aqui, existe um processo para fazer isso, você vai ter uma atividade acompanhada, monitorada, e aí, se der tudo certo, você vai poder, eventualmente, usar a sua certificação. Né? Além disso, tem a questão da educação continuada. Então, a cada 2 anos, você tem que apresentar uma pontuação de créditos de educação continuada. Você tem que mostrar que você continua estudando. Né? Aí você apresenta participação em eventos, pós-graduações, em eventos artigos. hoje credenciados. Né? Não basta você... Não é qualquer evento que você consegue aprovar e ganhar ponto. Tá. Né? Posso entrar no site da Planejar de Educação Continuada e tem várias palestras. E essas palestras me dão crédito? Então, no final da palestra, você tem algumas questões que você tem que responder e acertar. E aí você ganha ponto. Então, não basta ligar o computador e botar a palestra rolando e vai fazer outra coisa. Mas e no final, você vai ter os pontos, não é isso? É o que você falou, né? Hoje, o cara, para ter um certificado desse, ele tem que ter uma montanha de livros, ele tem que ler. Tem que ler. Né? Alguns cursos, por exemplo, alguns formatos, por exemplo, de gerente de banco, né? O cara tem que ter, acho que é CPA 10, né? CPA 10, CPA 20, né? Certo. Só que como funciona assim dentro de uma escola preparatória? A escola pega o cara, dá um curso para o cara, ele manda o currículo para o banco e fala, olha, eu tenho o CPA 10. Mas se você quiser me contratar, existem outros pré-requisitos que o banco vai contratar o cara. Por exemplo, hoje, a maior base que a gente tem de certificados não são private bankers, porque a Anbima colocou lá num código de aderência que 80% da base de profissionais do private bank tem que ter a certificação CFP. Então, você fala, poxa, a maior base de CFP são os private banks. Não, é o cara que está no personalité, que está no varejo. Por quê? Um dia ele quer ser private banker. Então, ele vai lá e tira o CFP, porque já é o dia que surgiu uma vaga, o dia que surgiu uma possibilidade no private bank, ele já está qualificado. Entendi. Ele já tem a certificação. Já tem a certificação. Então, ou seja, o segundo maior grupo de certificados são os caras que estão no afluente, né? E são os caras que estão no varejo. Olha só, acho que esse é um ponto importante para ressaltar para a nossa audiência, que muita gente às vezes, né, pergunta, eu gosto de mercado financeiro, eu gosto de finanças, mas eu ainda não trabalho, né? E eu queria, de alguma forma, aquela questão do Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais, né? Então, eu não consigo trabalhar porque eu não consigo provar experiência. Né? Mas, e aí, porque eu não tenho experiência, eu não consigo entrar no mercado. Vou estudar, vou fazer uma pós-graduação em finanças, vou fazer... Muita gente já perguntou para mim, vou fazer a prova de assessor de investimentos para testar. Eu acho que todas essas provas são válidas, mas pelo que você está descrevendo para a gente, o CFP especificamente pode ser uma porta de entrada interessante. Né? Pode ser. Tanto para quem não está no mercado financeiro, mas para quem também quer, às vezes, expandir um pouco sua área de atuação, correto? Por exemplo, eu tive numa família onde o filho que cuidava do patrimônio tirou o CFP.
né? Ele podia usar? Não, mas ele era certificado CFP. Né? Ele Porque fez para ter acesso ao conhecimento. Ele não tinha experiência no mercado, mas ele fez para ter acesso ao conhecimento e até para a família entender que ele estava qualificado para aquilo. Né? E sobre esse conhecimento, a gente teve aqui o Diego Ramiro, presidente da ABAI, e ele falou bastante sobre o quanto que os assessores de investimento tiveram que se adaptar, principalmente esses cenários de bear market, né, em que eles tiveram que começar a trabalhar com outros produtos, né, distribuindo outros produtos, e é questão de previdência, é questão de seguros, enfim, a própria ideia, a necessidade de alguns clientes de fazerem seu próprio planejamento financeiro surgiu. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente 2 pontos. Primeiro, uma visão geral aí dos conteúdos, né? O que é holisticamente, né, esse planejador financeiro, e na sua visão, quais seriam as vantagens em função desse conteúdo que um assessor de investimentos teria caso desejasse fazer essa prova? Então, a função... Isso aí, hein? Os assuntos que o planejador financeiro tem que cobrir são, em qualquer lugar do mundo, tá? Seguros e previdência, investimentos, né? Nos investimentos caem perguntas de investimentos no Brasil e no exterior. Também instrumentos lá fora. Investimentos em real estate, em imóveis, né? Questões de avaliação de investimentos, de participação societária, etc. e tal, sucessório, tributário, ética, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nenhum, e planejamento financeiro. Certo. Tá? Então, esses são os temas que vão cair na prova para ele. A prova é difícil? Ela é difícil pela diversidade de assuntos. Sim. Ela não pode ser tricky, ela não pode ter pegadinha, ela não pode ter alternativas para você responder que a primeira exclui a última e assim por diante. Perguntas capciosas. Elas têm que ter a mesma probabilidade, todas as alternativas. Ela é difícil naturalmente, pela quantidade de assunto, pela quantidade de temas. Ela não tem muitos pontos cegos, muitas coisas que a pessoa nunca viu profissionalmente. Exatamente. Ela pode ser feita modularmente, né? Então, esses temas são divididos em módulos, então você pode fazer um módulo, 2 módulos e vai passando e vai fazendo. Isso torna o processo mais amigo. Porque você não precisa estudar uma montanha de conteúdo, uma única vez. Poxa, agora eu vou fazer seguro, previdência e mais alguma coisa que eu não lembro exatamente como está dividido. Você estuda esses temas, faz. Agora eu vou fazer o módulo 2, estuda os temas e faz. Então, isso ajuda bastante também. Tá bom. E aí o assessor, né? Quando ele olha isso, como que ele pode decidir se vale a pena esse investimento? Então, o que ele tem que olhar é o seguinte, como é que ele quer atender o cliente dele? Ele quer atender o cliente dele único, exclusivamente nas questões de investimentos? Talvez não precise do CFP. Ele quer entender o cliente dele, as necessidades do cliente dele como um todo, para dar a melhor recomendação de investimento para o cliente. Poxa, esse cliente tem um perfil de renda variável, esse cliente tem capacidade de tomar investimento, mas esse cliente tem um filho que tem um problema que eventualmente demande um tratamento, uma cirurgia. O dinheiro dele pode estar, na sua maior parte, alocado em risco, né? Então, ele tem que ter a capacidade de entender todas as questões sucessórias, tributárias, imobiliárias e dar a melhor recomendação. E quando ele fala, você pode colocar tanto por cento em risco, em renda variável, em qualquer coisa que seja, ele tem pleno conhecimento daquilo que ele está falando. Quando você vai com um discurso como esse, você se diferencia. Certo. Né? Você sai da vala comum. Né? E o objetivo da certificação é exatamente esse, é mostrar o seguinte, esse profissional aqui está te atendendo é diferente. Ele tem uma gama de conhecimento, ele faz parte de um grupo seleto de pessoas que tem uma obrigação de manter uma educação continuada, que tem um compromisso ético e que se mantém atualizado, consequentemente, e que se ele agir mal comigo, eu tenho para quem reclamar. Ele pode ser independente, pode ser um assessor, pode ser um consultor, pode ser um gestor independente, que não representa bandeira nenhuma, que não representa casa nenhuma, tem a sua própria casa. Fala, se esse cara fizer errado, para quem que eu reclamo? Uma das pessoas que uma das instituições que você pode reclamar é para planejar, né? E aí nós vamos apurar se ele efetivamente fez má prática, né? Se ele teve uma prática inadequada com aquele cliente,
e o risco dele é perder a certificação. A gente tem 5 milhões aí de CPFs na Bolsa essa semana, né? Anunciado aí. Praticamente mais 5 milhões aí de CPF, né? Eu não sei se são 5 milhões de CPF ou conta, mas tudo bem, não vamos entrar nessa discussão. Eu vou entrar nessa, mas assim, então... Mas que, de fato, pessoas que têm dinheiro nas famílias que têm dinheiro são poucas, né? Sim. Então, quanto mais pessoas você coloca para tentar dividir o bolo, né? Sim. Vai diminuindo a quantidade de alcance de famílias com poder aquisitivo alto para que se torne acessível. Acho que você acredita que a crise ou a falta de dinheiro no geral é um ponto de partida dificultoso? O planejador financeiro, ele pode ser eventualmente um consultor que não está ligado a um serviço, uma solução, um produto financeiro. E aí você pode ter uma família que precisa reestruturar as finanças, vender uma casa, pagar dívida, negociar com o banco. Ele eventualmente é uma pessoa que vai oferecer esse serviço, né? Então, esteja a família ascendendo no que diz respeito aos seus investimentos, sua riqueza, seja ela precisando se reestruturar ou sair de um problema, a qualificação vai permitir que ele assessore essa família, né? Muitas vezes eu vi no passado pessoas usando cheque especial e investindo. Eu falei, peraí, você está pagando 10 aqui, está ganhando 1 aqui, está errada essa conta. E a pessoa nunca se deu conta de que ela estava fazendo isso, né? Então, muita função do planejador financeiro, seja ele um assessor de investimento, seja ele um consultor, seja ele um banqueiro, é olhar para o seu cliente e entender o que esse cara precisa de fato, né? Ele precisa de um seguro de vida, ele precisa da previdência privada, ele precisa ter uma reserva. Ou outros seguros também, né? Outros seguros. Investir lá fora, investir Exatamente. aqui. De repente, ele tem um conjunto, ele tem participações em várias sociedades e ele precisa racionalizar isso. Exatamente. Por exemplo, o planejador financeiro, ele entra no mérito de olhar os resultados. Vamos supor que eu tenha uma família que tem um grupo de empresas, um grupo de sociedades, várias sociedades em diferentes ramos, de repente, caberia ao planejador financeiro olhar, puxa, esse grupo aqui está ruim, de repente é o caso de fazer uma operação societária, tirar esse grupo daqui do meio, ou você deveria rever essa sua participação e obter um pouquinho de liquidez, você deveria investir lá fora. Quão longe o planejador financeiro vai no mérito das estruturas utilizadas pelos Eu sempre falo, o melhor processo de planejamento é o processo construtivo, onde você dá ciência para o seu cliente daquilo que ele está fazendo no primeiro momento. Um diagnóstico. Você dá um diagnóstico para ele e mostra, o que você está fazendo é isso, né? O que você acha disso aqui? Você acha que está certo você está no ramo de, por exemplo, de incorporação imobiliária e comprar ações de uma companhia que do mesmo setor, né? Existe uma duplicação de risco aqui. Ou você é um executivo e você está fazendo a sua poupança em ações da companhia que você trabalha, quer dizer, se a companhia quebra, você perde o trabalho e perde a sua poupança, que é muito comum, né? Você perde seu trabalho e perde a sua poupança, tudo junto, né? Mas minha companhia não quebra também. Tem muita empresa que eu vi quebrar que eu nunca achei que fosse quebrar, né? Enfim, os produtos e serviços ficam obsoletos, mudam, o mundo muda, surge uma tecnologia, tudo pode acontecer, né? Então, acho que o melhor processo, seja para montar uma carteira de investimento, seja para montar um planejamento, é mostrar para o seu cliente primeiro o que ele está fazendo e fazer o processo de uma forma que ele já chegando à conclusão daquilo que ele deveria estar fazendo, não está fazendo. Tem muita gente que procura um planejador e fala, resolve aí a minha vida. Não vai funcionar. Esse cara vai desenhar um monte de coisa para ele, eventualmente até operacionaliza, passa um ano, ele não sabe nem por que ele está fazendo aquilo daquele jeito, né? E aí, eventualmente, vai encontrar uma outra pessoa que vai desfazer tudo aquilo que estava feito, que eventualmente tinha um racional, né? O melhor processo, seja de investimento, qualquer coisa, é importante que o cliente entenda por que aquilo está sendo feito, né? Por que aquilo é melhor para ele.
né? Que ele entenda e esteja convencido daquilo. Então, pela sua descrição, parece que o planejador financeiro ele é mais um terapeuta do que um médico, né? Ele não dá uma prescrição, faz isso. Muitas vezes, eu acho, é uma discussão que a gente tem internamente, né? A parte de finanças comportamentais, ela vai fazer cada vez mais uma parte importante da certificação, né? E acho que o profissional que tiver essas qualificações, né? Não vou dizer terapêuticas, mas de entender o comportamento do investidor e que puder ajudar o investidor a fazer o certo na hora certa e não ficar trocando de cavalo a toda hora se o vento está para a direita ou se o vento está para a esquerda, vai fazer muito bem. A gente sabe que no longo prazo, market timing nem sempre é a razão do sucesso. Muitas vezes, na maioria das vezes, o sucesso vem de uma boa diversificação, de um portfólio bem feito, de um portfólio... Small bets, né? Pequenas apostas. Exatamente. Do portfólio onde você entendeu aquilo que seu cliente precisava e montou aquela carteira com responsabilidade. Né? Eu ouvi uma frase uma vez que falaram que o mercado financeiro é mais humanas que exatas. Isso Eu é verdade. também acho. Você acha isso? Você acha isso? E assim, se você for ver o que vai acontecer daqui para frente com inteligência artificial, com sistemas, com tudo isso, a gente vai ter que ser cada vez mais um profissional de humanas. Porque as máquinas vão fazer a parte exata. As exatas, as máquinas estão mais qualificadas que a gente para fazer. Mas a inteligência na alocação é que vai ser a chave. Exatamente. No entender o cliente, né? O mercado, por exemplo, esses dias agora, nesse último evento que teve, não vou citar o nome aqui, mas está sendo super interessante para a gente, porque os clientes estão ligando para a gente preocupados, vão para a reunião com a gente e saem da reunião super tranquilos, porque eles viram que eles não estavam expostos, que tinha uma pequena alocação ali. E é aí que o bom profissional se destaca frente ao profissional que não estava tão preocupado com o cliente no fim do dia. Né? No longo prazo, o que vai te manter com sucesso na atividade é o bom serviço prestado. É o teste do tempo, né? Exatamente. Né? Quando o cliente liga desesperado e, na verdade, você só descobre que a seguradora é boa quando você precisa dela, né? Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. Aqui. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, misturando vocês dois, porque você falou, né, que muitas vezes a consistência, né, vamos dizer assim, a passagem do tempo, ela é melhor do que você tentar ficar surfando a volatilidade, surfando as ondas. E você, né, Marco, pela sua experiência aí, desde a época do pregão, você deve ter visto muita gente quebrar, e eu queria saber, você já viu alguém com esse mindset que está sendo colocado aqui, né, de consistência, de visão de médio e longo prazo? Quem que quebra mais? Essas pessoas ou aquela pessoa, não, eu vou comprar agora essa call aqui, vou comprar a opção a seco? Eu vou falar uma coisa que vai ser até assim, é a minha visão, né? Visão não, a minha experiência. Os caras que eu vi ganhar mais dinheiro no mercado financeiro eram caras que não sabiam nem falar. Você jura? Mais humildes. Completamente desinformados. A gente, lá no pregão, né? Então, a gente comprava 3 e vendia 4. Eu não sabia porque eu estava comprando. Eu sabia que eu estava comprando a 3 porque eu vendia a 4. Né? E até hoje eu faço isso. Eu opero até hoje para mim. Então, eu vendo o índice, não me pergunta porque eu estou vendendo. Eu sei porque eu vou vender mais caro e tentar comprar mais barato. Pelo menos naquela percepção momentânea. Toda vez que eu tento achar alguma coisa, eu me estrepo, entendeu? Assim, olha, eu acho que o Haddad vai falar agora que... Toda vez que eu acho, não estou estimulando, pelo amor de Deus, certificação. Estou falando essas coisas de intraday. Você está há tanto tempo no mercado que você adquiriu uma intuição, você adquiriu um sentimento, e é nessa vivência que você está se valendo. Assim, então, é que tá. Aí eu vi muita gente... Aí respondendo a sua pergunta, essa é a minha percepção pessoal. Eu vi muita gente perder dinheiro no mercado financeiro porque, assim, era aquela onda do... O Bitcoin, $40 mil. Aquele cara que vai entrar atrasado porque ele cresce o olho e ele não se informa disso. E ele é mal assessorado. Porque é muito superficial. A gente sabe que o mercado está muito nivelado por baixo. Né? Não todas, você vê, existem algumas certificações no primeiro momento que são mais fáceis. Porque o cara, ele quer tirar uma certificação para ele entrar numa instituição financeira,
Porque acho que a maioria das pessoas querem isso. E ter um emprego e vendem para eles o que você captar X milhões, você vai faturar uma grana. Então, vende um processo para o cara. E a gente sabe que não é assim, na verdade. Ele vai ter que, né? Vai ter um tempo de maturação, tem que ganhar dinheiro, tem que captar dinheiro. Mas o grande problema hoje, né? É que o cara que está chegando no mercado agora, ele não consegue ter uma certificação decente para que ele dê um atendimento decente, para que o cara que está chegando no mercado, cadê a piscina? Tirou a água quando ele for mergulhar. Então, eu acho que eu vejo o cara que se quebra muito no mercado financeiro são caras que não têm instrução, depositam por não ter instrução, ou eles entram de forma aleatória, sem menor conhecimento, mesmo Americanas, por exemplo, né? Vou mudar o nome aos bois agora, a gente está no processo. Né? Aconteceu, ela caiu para 3,60. O que eu vi, cara, falando, é para comprar. Ontem ela bateu R$1. Né? Então, assim, a compra que ela vai ter recuperação, os caras nem sabem o que é recuperação judicial, não sabem o que é uma anterior, não sabem o que é isso, um tapetão. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, é isso. Acho que, primeiro, assim, cara, não sabe o que faz no mercado financeiro, pague por quem estudou para isso. Também acho. Tem um livro muito bom do Aquiles Mosca, que chama As Armadilhas do Comportamento Humano nos Investimentos ou nas Finanças. Quem que é o autor? Mesmo Aquiles Mosca. Aquiles Mosca. O Aquiles é incrível nessa parte de finanças comportamentais e ele tem exemplos ótimos, né? Um dos exemplos é o seguinte: você pega e para na esquina e começa a olhar para cima. Tem um prédio, você fica olhando para cima. 10% das pessoas que passarem vão olhar para cima para ver o que você está olhando. Se você tiver em 2, 25% das pessoas que passarem vão olhar para cima. Isso, Se você tiver em 5, 50% das pessoas que passarem vão olhar para cima. Se você estiver num grupo de 10, provavelmente quase todas as pessoas que passarem na rua vão olhar para cima. Não tem nada lá em cima. Simplesmente tem um grupo de pessoas olhando para cima. Vamos fazer isso, mano. Vamos fazer isso, juntar uma cara. galera. E ele fala o seguinte, o maior medo das pessoas não é errar sozinho. Errar em conjunto dá conforto. Então, ter Americanas quando todo mundo tinha, a pessoa não se sente tão mal. Ela se sente tão mal se só ela tivesse Americanas e a Americanas tivesse quebrado. E dentro desse raciocínio de guiar sozinho, o Banco Central tem essa normativa brasileira. Porque o Banco Central, antes de ele subir, de cortar a taxa de juros, ele faz um consenso entre os principais players do mercado. E aí, se o cara, se 70% vamos ter que subir, ele sobe. Se vamos cair, ele vai, porque ele não quer errar sozinho. Porque, pô, é o seguinte, eu fiz o que a maioria fez. Exatamente. E essa do prédio aí que você falou, olha, eu sinceramente nunca tinha ouvido, cara. Sensacional. Tem coisas do comportamento humano, né? Assim, infelizmente, a gente tem muito conforto quando a gente está indo para onde todo mundo vai. Tem muito produto que é o best-seller, o mais vendido, não porque ele é o melhor, mas porque ele é o best-seller. Ele viralizou. Tem muita gente que escolhe livro olhando a lista dos best-sellers. Né? Tem muita gente que compra o iPhone porque ele é o mais vendido naquele público que ele convive, não necessariamente porque é o melhor. E assim por diante. Talvez a maioria não seja a melhor curadoria que possa ter de... Eventualmente não. Né? Na maioria das vezes pode não ser. Tá, joia. Bem, eu acho que uma aula aqui, né? Esse podcast denso aqui. Eu queria muito te agradecer e na verdade, vamos dizer assim, é muito mais um conselho para os nossos, vamos dizer assim, ouvintes, espectadores, que vai ter em vídeo, vai ter tudo moderno. Aqui a gente é muito moderno, muito disruptivo. É 4.0, é tudo disruptivo. Um conselho, vamos dizer assim, por onde começar, né? Tá bom, ouvi, achei legal, curti, esse negócio de planejador financeiro, mas eu estou vendo outras certificações também, eu sei que eu quero ser o lobo de Wall Street, o que quer que seja. Na verdade, assim, se você tivesse que orientar hoje uma pessoa jovem que se barrou com você, cara, qual é a coisa mais importante para eu ter uma carreira longeva no mercado financeiro? Eu acho que primeiro você tem que decidir qual é o mercado que você vai trabalhar, o que você quer fazer, entender qual a licença de trabalho que você precisa. Né? Entendendo qual a licença de trabalho que você precisa, essa é a primeira que você tem que ter. Não adianta você ser CFP se você não é assessor de investimentos, por exemplo.
né? Primeiro, você tem que ter uma certificação que te permita trabalhar naquele segmento. À medida que você quer se destacar naquele segmento, você tem que entender como você quer se destacar. Você quer se destacar por avaliar investimento, por fazer a melhor seleção, por montar um melhor portfólio, eventualmente você vai fazer um CFA, você vai fazer um CGA, você vai fazer uma outra certificação. Se você quer atender cliente no fim do dia, né, e vamos supor que você não esteja numa instituição financeira, o CFP é um excelente caminho para isso, né? Se você for trabalhar num private bank, poxa, eu quero um dia trabalhar no private bank porque meu tio trabalha e ele trabalha num lugar bonito e só atende gente bacana e etc. E é isso que eu quero fazer da vida, mano. Você vai precisar ter o CFP para poder entrar lá um dia que essa oportunidade aparecer. Né? Então, a gente tem que entender muito o que eu preciso para exercer a profissão e, segundo, o que eu posso fazer para me destacar na minha profissão, o que pode me diferenciar na minha profissão, né? Mas sempre é importante entender o seguinte, o que eu quero fazer nesta profissão. Eu quero atender cliente, eu quero atender o cliente fazendo o que é melhor para ele, eu quero ter esse cliente por 20, 30 anos, né? Então, as minhas recomendações vão precisar ser muito bem fundamentadas, eu preciso entender muito o que é o cliente, né? Eu preciso entender que esse cliente, hoje o mercado está subindo, ele quer renda variável, mas amanhã, se o mercado não estiver subindo, será que ele vai vender tudo a hora que ele não deve vender tudo? Então, qual o percentual que eu deveria alocar para esse tipo de pessoa, né? Mesmo que ele tenha capacidade de tomar risco, mesmo que ele tenha, que ele consiga dormir no dia seguinte, né? Eu sempre brinco. Se acontecer isso, você vai dormir? Não. Se acontecer isso, eu não vou dormir. Você perdeu o sono por causa dessa posição? Se sim, não faça. Nossa, eu não falo isso que eu já perdi sono em tanto cabelo, viu? E assim, o que eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo é o seguinte, o cliente entendeu o que você está fazendo? Entendeu. Não entendeu, mas mandou fazer. Não faz. Não faz. Avisa que você não vai fazer porque ele não entendeu. Olha só. Né? Só faça o que seu cliente entendeu o que você está fazendo. Senão, não faça. Por quê? Porque é como tirar carta. Se você tirar uma carta e pegar uma Ferrari, você vai bater a Ferrari. Tirou carta, pega um carro mais tranquilo, mais fácil. A hora que você estiver dirigindo bem e que você se considerar um motorista experiente, você vai para a Ferrari. Mas enquanto você não maneja bem, é um processo de aprendizado contínuo, também para o investidor, não é só para o assessor. Porque senão a responsabilidade fica muito só para a gente. Né? E o segredo da relação de longo prazo é quando a pessoa entende o que você está fazendo, o porquê, né? Poxa, é igual você fala para a mulher, né? Tive que ir almoçar com o meu chefe. Por quê? Não, porque eu estou querendo uma promoção assim, é por isso que eu tive que jantar com ele e voltei às 11h30 da noite. É a mesma coisa. Né? Tem que explicar o fundamento, o racional econômico. Exatamente. Ainda que a pessoa seja ocupada, ainda que ela tenha, às vezes, alguma dificuldade para entender eu acho que, por exemplo, aquele tipo de cliente que fala, não, faz aí, depois eu vejo, etc. e tal, se dá errado ou se tem uma oscilação, você vai perder. Você vai perder. Você vai perder. Ou seja, o atalho pode até te dar o cliente no curto prazo. O atalho vai te dar o cliente, vai te dar aquela receita, mas não vai dar a perpetuidade daquela receita. Por isso que é sempre importante a pessoa estar consciente dos riscos. Né? É que às vezes um profissional jovem, ele tem dificuldade de enxergar isso, né? Talvez ele vai ter que sentir na própria... externar o risco também. Vem para o mercado é legal. Não, mas tem risco. Não, mas é legal. E assim, o mercado financeiro é muito sexy, né? O mercado financeiro, quer dizer, quando a gente começa a falar de economia, mostra gráfico, mostra tudo. Ele cara bonito aqui. Ele é muito sedutor, né? Ele é muito sedutor. Sim. E eu fiz uma apresentação um tempo atrás, falei, poxa, as pessoas gastam 90% do tempo discutindo onde que elas alocam o dinheiro, e nenhum tempo, praticamente, talvez 10% discutindo quanto elas vão pagar de imposto, e nenhum tempo discutindo como é que elas estão gastando o dinheiro que elas estão gastando. Né? E no longo prazo, como ela está gastando é tão importante do que quanto ela está investindo. Sim. Né? Então, olha, bem,
Muito obrigado. Maravilha, Estivemos aqui olha. Paulo Colaferro, presidente da Planejar. Marco, considerações finais? Eu queria ter a sua calma e sua inteligência. A beleza ficou com a minha. Mas a calma e a inteligência... É verdade, eu queria ter. eu tô Cara, quase... calma, inteligente, eu queria ser assim. Mas beleza, eu continuo com a minha. Obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Foi uma cara. aula. Um abraço. Obrigado, valeu, obrigado. Espero você na próxima. Obrigado pela sua atenção. Tchau. AI 4.0 – O futuro da assessoria de investimentos no Brasil. Esse projeto foi realizado pela ABAE, Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, com o incentivo da B3 Educação e com o apoio de Gorilla, Ouro Preto Investimentos, Champs Advogados, Kinitro Capital,